Amém. Gente, bom dia a todos, graça e paz. Eu vou, como o dia exige, eu vou ser bem breve hoje no sermão, mas isso não significa que Deus não vai deixar de falar com você. Basta uma palavra e tudo muda na vida da gente. Hoje eu quero falar sobre a rebelião das nações. Isso, o Jump já pode sair, eu vi o Douglas, tá ali, isso. Já está ali, o Jump pode sair, os nossos juniores. Amém. Você que nos segue, nós somos de Curitiba, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, mas uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que crê em todos os dons, que crê que o Espírito Santo batiza, que crê que o Senhor Jesus é Deus e que crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja num dia glorioso. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E hoje nós estamos vivendo um tempo de esperança para a nossa vida, para a nossa família e para o nosso país. Amém? A rebelião das nações. Salmos, capítulo 2. Ele vai falar a respeito de nós mesmos. Então eu quero, de uma maneira muito simples, dizer para você como é que nós somos levados, somos fisgados, como somos empurrados para longe de Deus. Diz assim o Salmo de número 2: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido, você sabe, é traduzida por Cristo. A palavra Cristo é traduzida por ungido, que fala sobre o Filho de Deus. Quebremos as suas correntes, dizem. Deixemos de ser escravos de Deus. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho. Vou repetir: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo é esquecido. Ele é esquecido porque ele precede o salmo 1, que fala sobre felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse fala sobre como é feliz o homem que medita na lei do Senhor, e os princípios de Deus estão no seu coração. São como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que eles dão o seu fruto na estação certa, e suas folhas nunca caem. Esse termo é um termo que fala a respeito de um Deus que quer nos amar. Mas aqui, esse salmo, ele é dividido em 6 partes. A primeira parte vai falar sobre a rebelião das nações. As nações não querem e não se importam com Deus, não querem andar com Deus. As nações só querem saber de si mesmas. Há um egoísmo plantado no coração do homem. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: corrupto é o coração do homem,
e mais perverso do que todas as coisas. Quem o compreenderá? O coração do ser humano, ele se afasta de Deus com uma facilidade tremenda. O coração do homem é rebelde. O coração do homem, ele se esfria no seu amor, ele esquece das recompensas que Deus deu, dos livramentos que Deus deu. E quando nós somos encharcados de sensações desse mundo, nós simplesmente viramos as costas para Deus. E é isso que ele está falando sobre nações que se amotinam, que se rebelam. Ele fala que essas nações são governadas por príncipes que conspiram para derrubar o governo de Deus. Eles querem derrubar o trono de Deus que há no coração do homem. E eles enxergam de uma maneira muito errada o amor de Deus, porque comparam o amor de Deus com uma escravidão. Por isso que eles querem quebrar as correntes. E aí Deus olha de cima, acha graça, e pensa que é uma piada de mau gosto. E Ele nos chama de indefesos, diante do poder dEle e diante do amor dEle. Esse texto de Salmo 2 também fala que existe um ungido, que foi escolhido por Deus para reinar na minha vida, na sua vida e sobre a face da terra. Um governo justo. Ele é o herdeiro do trono eterno. O seu trono, ele vai durar para sempre. E ele encerra dizendo sobre como esse rei, que na verdade é um príncipe que toma o seu lugar como rei de toda a terra, como Senhor dos senhores, como rei de Deus. É um rei adorável. O motim das nações. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Verso 1. Existe uma rebelião escancarada na nossa vida. Não é algo que está escondidinho. Ele está na cara, está escrito na cara. Então o Senhor, Zacarias 14, é um texto profético que vai falar sobre a batalha das nações, a guerra das nações. As nações não amam ao Senhor. As nações não estão esperando a volta do Senhor. E tudo que as nações quiserem, puderem fazer para que adiem a volta do Senhor, elas vão fazer. E Zacarias diz: então o Senhor sairá a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Aqui o nome dele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos de Israel. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Presta atenção. Um texto que foi escrito 400 anos antes de Jesus vir. A leste de Jerusalém, então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos e anjos. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Quando Jesus voltar, a voz profética, esse ano que vem, nós estaremos de novo em Jerusalém. E do Monte das Oliveiras, você tem um rio, ou um vale seco, que é o Vale do Cedron. E esse vale, ele tem um impedimento, que é um grande cemitério, que impede de você entrar na cidade santa. Uma porta chamada Porta Dourada, foi travada por Saladino. Quando Jesus tocar ali, leia Zacarias capítulo 14, esse texto fala da volta de Jesus. Jesus vai botar de novo os pés ali. Só que as nações terão cercado Jerusalém. Quando Jesus diz: sereis odiados de todas as nações por amor ao meu nome. Se você ler Romanos capítulo 11, você vai entender exatamente o que vai acontecer em Israel nos últimos dias.
Eu tenho dedicado a minha vida e buscado o conselho do Senhor, buscado a revelação de Deus a respeito dos momentos que estamos vivendo. E a primeira coisa que a gente vê é que existe uma rebelião do coração do homem contra Deus desde o princípio. Deus diz, não faça isso, mas Ele não diz para aprisionar a gente, Ele diz para a gente não se machucar. Olha, não coloca o dedinho no fogo, neném. Você vai se queimar, mas aquela chama incandescente atrai o bebê, e o bebê quer colocar o dedinho ali. Não coloque o dedinho na tomada, você vai tomar um choque. Não avance o sinal vermelho. E o ser humano, com o seu coração rebelde, ele se levanta para tentar derrubar o governo. A gente vê histórias de golpes desde o princípio. No ano 44, antes de Anno Domini, ano do Senhor, antes de Cristo, um homem chamado Júlio César, ele atravessou o rio Rubicão e ele tomou Roma. Ele deu um golpe e tomou Roma. Anos depois, o próprio Senado deu outro golpe. Mataram Júlio César. É daí que vem a expressão, até tu, Brutus. E dão um golpe e tomam. É o homem querendo dar o golpe em cima do próprio homem, porque ele não quer se submeter à autoridade. Só que a autoridade ela é boa. Quando Deus fala sobre isso, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz que a submissão é melhor do que o churrasco. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A submissão é melhor do que você querer fazer qualquer adoração. É melhor obedecer do que você se sacrificar. A gente vê histórias quando os jacobinos na Revolução Francesa, com seu regime de terror, de um sujeito chamado Robespierre, eles guilhotinam todo mundo. Eles dão um golpe, aí depois disso vem um outro golpe. São girondinos, que recebem um outro golpe de Napoleão. O coração do homem, ele não quer se submeter, por quê? Porque ele é rebelde. Não se assuste com isso. Mas quem governa ele, também conspira. E Deus abre os olhos dos reis, dos czares, dos césares, dos presidentes, dos governantes, dos príncipes. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Escuta agora o que eu vou falar. Você não pode perder isso. No final da história humana, quando Deus diz fechar a cortina da história humana, todos os governantes, escute isso, vão se revoltar contra Israel. Israel vai ser cercada. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, vai ser tomada. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Quando a Bíblia diz os muros de Jerusalém, você vai hoje a Belém, as cidades chamadas que estão debaixo do governo da autoridade palestina. Quando você lia a Bíblia, há 40 anos atrás, há 30 anos, mas que muro? Os muros de Jerusalém não vão suportar a invasão dos novos carros de combate. Aí você vê as muralhas em Belém, que separam o território da Cisjordânia de Israel. A Bíblia não erra. Os governantes, eles vão se juntar numa última guerra, numa última rebelião. E Deus está aqui dando para a gente uma instrução a respeito do que vai acontecer. E como nós temos que ficar preparados para isso. Isso vai acontecer. E vai ter gente que vai se posicionar no lugar errado. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Diz, e eles adoraram a besta. É uma figura do anticristo. Menos aqui, se pudesse, se possível for,
fosse, ele enganaria até os eleitos. Pensa no engano. Então, você quer tomar um partido? Tome o partido da palavra de Deus. Ontem nós tivemos um menino aqui chamado João Paulo, que ele contou para os jovens a respeito da paixão dele na palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa você se enganar. Você não vai pegar pedacinho dela para justificar o pecado. Existe uma visão globalizada, e a Bíblia diz que esses governantes, eles vão induzir pessoas ao engano. Apocalipse 16 e 17. Pega essa aí. Pega essa aí. Então vi saírem da boca do dragão. Presta atenção nisso, há uma metáfora aqui. São palavras da boca da besta e da boca do falso profeta. É a trindade satânica revelada no livro do Apocalipse. O dragão, a besta e o falso profeta. Satanás, o anticristo e uma religiosidade que vai dar sustentabilidade a esse governo tirânico, que vai fazer coisas boas, mas para enganar, para tirar a tua esperança de Deus, para que você coloque a esperança nas coisas. E da boca do falso profeta, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios, que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pensa numa palavra que vai enganar todo mundo. Haverá um governante mundial, preste atenção nisso. Ele vai convencer as pessoas a se posicionarem contra Deus. Você está pensando que o inimigo é um bobalhão? Ele enganou bilhões de pessoas antes de nós. Ele derrotou homens e mulheres de Deus com os seus enganos desde o Éden. Ele fez Davi pecar 2 vezes contra o Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Ele fez Salomão, o mais inteligente dos homens, profanar o santuário do Senhor. Ele fez Judá, aquele que recebeu o cetro do governo de Israel, abandonar a sua posição de filho e entregar o cajado da sua autoridade à imoralidade. Não se engane, isso aqui não é brincadeira. Ele vai dizer mais: estes têm o mesmo propósito. Qual é o propósito? Entregarão a besta, ao falso, ao anticristo, o seu poder e a sua autoridade. Uma pessoa vai governar todo mundo. Combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Eles combaterão contra Jesus, mas Jesus os vencerá. Quando Jerusalém estiver cercada, Jesus vai voltar. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Vai ser um acontecimento que ele diz: olha, vocês falam pra você, é o Cristo que está ali, é o Messias. Não acredite. Porque assim como o relâmpago que cai no Oriente é visto no Ocidente, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Todo mundo vai ver, ninguém vai ficar enganado. Agora você vai reparar que existe festa de um lado e existe tristeza do outro. Vai ter gente que vai estar festejando, glória a Deus, e vai ter gente que vai falar assim: eu estou perdido. A Bíblia diz que eles vão querer se enfiar dentro de buracos, mas a morte fugirá deles, eles não vão conseguir tirar a própria vida. Número 3, a visão corrompida. Quebremos as suas correntes, deixemos de ser escravos de Deus. É quando você acha que a palavra de Deus te escraviza e não te liberta. Quando Deus, Ele diz para você faça, ou diz para você não faça, Ele não está manipulando você que nem um boneco. Sabe marionete?
Ele não está falando assim, não, faz do meu jeito, porque eu quero do meu jeito. Não é isso. Ele está falando, faz do meu jeito, porque o meu jeito é perfeito. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Quando Romanos 2 diz para a gente renovar a nossa mente, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade é ruim, imperfeita e desagradável. Quantas vezes você falou assim, eu tenho certeza. Aí você se choca contra a palavra de Deus, fala, eu vou fazer o contrário. Alguma vez você se deu bem, gente? Alguma vez você teve uma colheita boa? Não, vou fazer diferente de Deus. Alguma vez você teve uma resposta, ó, venci Deus. Deus não pode ser vencido. Tem gente que confunde amor com escravidão. Confunde amor com prisão. E é isso que Pedro está escrevendo. Esses homens são tão inúteis como fontes sem água. Você já viu assim, você vai no bebedouro, você está morrendo de sede, aí quando você aperta assim, clica para sair a água não vem. Já viu? Fica aqui aquele pouquinho, todo mundo mete a boca babando ali naquele bico. Você faz isso? Ai, meu Deus do céu, isso não. Ou então você vai lá, gente, é como se você chegar na geladeira, lá no Rio de Janeiro, nós colocamos a garrafa d'água dentro da geladeira, é um costume do carioca. A gente não faz aqui, eu não faço isso há muitos anos, desde que eu cheguei aqui não dá, a gente vive num clima, é muito mais frio, mas no Rio a gente faz. Aí como lá em casa todo mundo bebia no bico, aí minha mãe pegou uma garrafa de cada cor, e tinha a garrafa lá do Marcelo, uma garrafa do Juninho, que sou eu, do Marcos, e do Beto, e a do papai, que era uma grande. E aí, de vez em quando, o que você fazia? Você tinha que beber na tua, porque ficava todo mundo de olho. É como você beber uma água, você ir lá para beber água gelada e não tem água. É isso, é inutilidade, é isso que ele está dizendo. Ele continua, são estáveis como nuvens levadas pela força do vento, estão condenados à escuridão das trevas, prometem liberdade enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. Porque uma pessoa é escrava daquilo que domina. Gente diz, não, vai ser feliz. Tem gente que diz que a nossa fé, o cristianismo, é uma prisão, é uma camisa de força, é uma jaula. Só que ninguém sabe que você é livre. O que as pessoas não sabem é que a gente pode tudo, mas nem tudo nos vai edificar. Eu posso dizer não, eu sou capaz de dizer não ao pecado. Eu sou capaz de dizer não à estupidez. Eu consigo falar não àquilo que me seduz. E quando você acha que Deus é um feitor, você está com o teu coração se voltando contra o único que te ama. Você está interpretando errado, a sua visão está distorcida. Número 4, Deus vai olhar para a gente como seres indefesos, mas do céu simplesmente ri e diverte-se com seus mesquinhos planos. Deus fica olhando e fala assim, mãe, como eles são tolos. Será que eles não estão enxergando que essa revolta, que esse amotinamento, que essa tentativa de fazer uma revolução, de destronar o Deus Todo-Poderoso, é uma bobagem? E aí eu quero trazer Isaías 40, uma das passagens mais poderosas para a tua vida, querido. Isaías 40 fala sobre o poder de Deus, fala sobre a envergadura, fala sobre o tamanho de Deus. E eu peguei só um pedacinho. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele não passam de um grão de areia. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada.
O Criador que fez esse planeta olha para os habitantes do planeta, querendo se revoltar contra o governo dele, o governo do Filho dele, o ungido de Deus, o Cristo. E ele fala assim: mas será que eles não estão enxergando? Será que você não consegue perceber o tamanho do teu Deus? E você caminhar distante ou ao contrário daquilo que Deus quer para você, ou vai te machucar, ou vai fazer você machucar as pessoas, ou vai fazer você se separar de Deus para sempre. Quinto, há um trono eterno. Então o rei, então lhes repreenderá, e a sua severidade os espalhará. Este é o rei da minha escolha, que foi coroado por mim em Jerusalém. Ele está falando de Davi, do trono de Davi. A minha cidade santa, basta pedires. Agora a impressão é que ele faz uma pausa para falar com Jesus. Agora vamos ter aqui um tete a tete. Basta pedires e eu te darei todas as nações do mundo. Tu as governarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como louça de barro. Você já quebrou louça de barro? Meu pai, ele fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira na Copa de 74 e 78. Havia uma Copa, chamava Mini Copa, que é hoje o que chama de Copa das Confederações. Meu pai viajava com a seleção e ele trazia presentes para a gente. Trazia presente para minha mãe. Uma vez ele trouxe uma louça. Gente, era um vaso. Se você era garoto no tempo da Dini, um gênio, você é aquele vaso que é abaulado embaixo, gordinho, ele sobe. Era daquele jeito. Gente, pensa uma louça cara. E a gente, 4 filhos dentro de casa, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, e ela falava assim, ó, 9 horas da noite, todo mundo em casa, senão você dorme na rua. Era a psicologia da mamãe, ninguém nunca dormiu na rua, mas todo mundo estava em casa antes das 9 da noite. E um dia daqueles a gente resolveu jogar bola dentro de casa, linha de passe. Linha de passe, sabe como é que é? Você toca e a bola não pode cair. A gente jogando bola dentro da sala. E havia uma espécie de eram 2 colunas, e a gente definiu que aquilo lá era o gol, e tinha alguém no gol dos irmãos. E aí um outro irmão no sofá, eu no outro sofá do outro lado da sala, ele cruzou a bola para mim, e eu fui de cabeça assim, ó, que nem um Gabigol. Pá! Não? Que nem o Pedro, que nem o Neymar. Posso ouvir um glória então? Eu fui de cabeça, e a bola, em vez de ir para o lugar que eu queria, ela foi para onde? Para o vaso. Aquele vaso girou. Eu falei, não vai cair. Gente, mas de repente aquele vaso tombou, girou. Aí eu vi a fragilidade. Eu falei, não é possível, ele esmigalhou inteiro. Olha para mim. Os arsenais nucleares, as tropas de guerra da Rússia, o exército de milhões de soldados da China, a força aeroespacial, aeronaval americana, são como um vaso de louça frágil. Jesus dá uma cabeçada, é isso que ele está dizendo. Ele está falando da fragilidade de nós, seres humanos, para que a gente entenda que Ele quer nos amar, Ele quer proteger a gente. Mas essa rebelião dentro do coração do homem, que vai buscar cada vez mais se distanciar de Deus, só vai machucar a gente. Salmo 89, de 3 a 7, 35 e 36, diz o Senhor: fiz um acordo, um pacto solene com Davi, aquele que eu próprio escolhi, estabelecerei para sempre os seus descendentes como reis no seu trono. Quem é que em todo o universo se pode comparar com o Senhor? Qual dos anjos mais poderosos é semelhante a Deus? Porque jurei a Davi, como Deus santo, que não pode mentir, que a sua descendência durará para sempre, e que o seu trono terá a duração do próprio sol.
Jesus não vai sair do trono. Você pode tomar a direção que você quiser, querido. Você pode tentar se revoltar, se rebelar. As nações, os governos podem conspirar contra Deus. Os governos podem falar assim, ó, chega, basta. Vamos acabar com isso tudo. Vamos de uma vez por todas sepultar essa fé, sepultar essa crença, sepultar. Vamos entrar em Jerusalém, vamos acabar com tudo isso. Sempre haverá um rei no trono. Esse rei que diz que as nações são como uma gota d'água. Que você já chorou assim e caiu uma gota de lágrima? Já fez isso? Pronto. Esse é o tamanho das nações diante de Deus, como um grão de areia. E por fim, por isso, ele dá um conselho, ele para de falar com Jesus, com o ungido dele, que falou, pede-me e te darei as nações por herança. E ele volta para aconselhar a mim, a você, os governantes, os reis. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra, adorem ao Senhor com temor e exultem com temor, porque o rei vai voltar. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. É uma canção que diz, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Ele transforma as portas em seres que têm vida. Ele fala assim, ó, se levante. Aqui Jesus, ele se humilhou, ele é esse Deus que criou tudo, que se fez semente, esse Deus que nasceu numa manjedoura, esse Deus que foi cuspido, que foi socado, que foi esmurrado, esse Deus que recebeu uma coroa de espinhos, que sangrou, que morreu na cruz, que foi torturado por 6 horas até a sua morte. Esse Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, é isso que o Salmo está falando. Ele volta à sua glória. Ele fala, eu vou voltar à glória que eu tinha junto com meu Pai. O príncipe, ele volta, e quando ele volta, ele diz, abram-se. Não há como você comparar a Deus, é isso que ele está dizendo. Deus não cabe dentro do universo. Quando ele diz, eu meço o universo a palmos, você pode pegar esses telescópios, que estão sendo lançados pela NASA, que estão sendo lançados pelo Elon Musk, que estão investigando as galáxias, que estão tentando sondar a nossa própria galáxia, os buracos negros. Ele diz assim, então Deus, ele mede o universo a palmos, ele trata as estrelas como a cortina da sua casa, que se abre e fecha. É isso, esse é o tamanho de Deus. Esse rei vitorioso é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E ele vai encerrando, dizendo para a gente, existe um lugar de felicidade, existe uma nação, beijem o Filho. É um convite para você fazer uma aliança com Jesus. Para de ficar adorando quem não é rei. Beijem o Filho, para que ele não se ire com vocês, não sejam destruídos para sempre. Pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Existe felicidade nas nações. Existe se o rei na sua vida for Jesus Cristo. Vocês já sabem como é que vai ser o fim. A Bíblia já deu spoiler. No final, quem vai vencer, gente? Jesus. E quem vai vencer com Jesus? Quem estiver do lado de Jesus.
Se posicione sim. A igreja só avança com amor. A gente não avança nem com crítica, não se evangeliza falando que o Deus dos outros é o Deus errado, mas se evangeliza contando a respeito do poder, da força e do amor do teu Deus. As nações se revoltarão contra Deus. Isso vai acontecer. Os reis da terra vão levar seus exércitos para guerrear numa última batalha. Haverá de novo esse sistema mundano, a Bíblia chama de Babilônia. É uma confusão. Ele confunde, ele embaralha a mente. Você fala, que lado eu vou tomar? Ele faz com que se fique embriagado. É isso que Apocalipse 16 diz. As nações se embriagaram com o vinho da sua ira. Uma pessoa embriagada, ela mete o carro no poste. A pessoa embriagada, ela perde o controle, paga mico na rua. A pessoa embriagada não sabe o que faz, ela comete violência. É isso que as nações fazem. Então fique do lado do Senhor. Posso orar pela sua vida? Eu posso orar pela sua vida? Vamos orar juntos. A gente pode dar a mão um para o outro? Isso. Vem aqui, Valtinho. Junta lá. Junta ali, Mateuzinho, Aninha. Junta lá. Senhor Deus, nós confessamos que o teu filho é o herdeiro do teu trono. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Nós colocamos o nosso coração rebelde, esse motim fracassado contra o Senhor, aos pés da cruz do teu filho Jesus. Essa manhã nós declaramos aqui que o nosso coração não está empenhado nem ligado a governantes que não te temem e não te amam, a governantes que se posicionam contra o Senhor, contra a tua palavra eterna. Nós declaramos que o nosso governo está nas mãos de Cristo, e a única voz que queremos ouvir é a voz da tua palavra. Não nos deixe colocar esperança no braço fraco dos seres humanos, porque maldito é o homem que coloca a sua confiança no próprio homem e faz do braço da carne a sua força. Nós queremos ser encontrados naquele dia chamado de grande dia do Senhor, alertas e vigilantes. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor como uma noiva ataviada, uma noiva pronta para ser levada com o Senhor para o teu reino, para o reino de justiça, para o reino de paz, para o reino de alegria. Os seus olhos fizeram que os nossos olhos abrissem também. Nós pedimos perdão quando nós confundimos o teu amor com escravidão. Nós pedimos perdão quando nós confundimos a tua palavra como palavra de prisão. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos levantes e pelas vezes que tentamos destronar o Senhor da nossa vida, para colocar no nosso trono falsos deuses. O Senhor é incomparável. O Senhor, Deus, não há ninguém como o Senhor. E em Ti está a nossa esperança, e em Ti está a nossa fé. E nós aguardamos ansiosos o dia do Senhor, o dia em que todos seremos chamados de filhos,
e o Senhor será o nosso único Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.